já estamos de volta, a sua TV FAMESP, TV Unesp, hoje um bate-papo gostoso. Eu convidei um médico aqui para falar com você mais uma vez aquilo que temos levado de informação para você cuidar da sua saúde. As informações são importantes para que a gente possa mudar os nossos hábitos, né? Historicamente aí a gente acaba indo ao médico só quando tem necessidade, mas quando a gente pode educar, informar, talvez você vai aí antes que muitos males aconteçam na sua saúde. Eu converso hoje com o Dr. André, ele está aqui conosco, ele é nefrologista, André Lopes, ele é médico das unidades FAMESP aqui de Bauru, e nós vamos conhecer um pouquinho desse funcionamento aí do nosso rim, como funciona, como tratar, transplante, quando precisa ou não. Nós vamos bater um papo hoje gostoso com o Dr. André, que já está aqui conosco e recebeu o nosso convite. Dr. André, muito obrigado pela sua presença, ter aceito o convite aqui conosco e esse bate-papo, poder educar quem está lá em casa nos acompanhando agora. Imagina, foi um prazer. Doutor, para a gente começar, para a gente falar, né, o senhor é um especialista para cuidar do nosso rim, né? Como que a gente pode apresentar o rim para a sociedade hoje? Vamos apresentar de uma forma didática, ampliativa, o nosso rim. O que é o funcionamento dele para a nossa saúde, o cuidado dele para a nossa saúde? Na verdade, o rim é responsável por fazer a filtração do sangue, né, e tirar as impurezas, tá, do organismo, né, jogar para fora, tá? Os sais que eventualmente estão em excesso, tá? A água que está em excesso, tá? E também responsável por algumas atividades endocrinológicas, como produção de eritropoetina, produção de alguns hormônios que ajudam a regular a pressão arterial. Então o rim é um órgão bem complexo, mas a função primordial é realmente jogar as impurezas, tá, para fora, tá? No mês de março, a gente tem sempre campanhas, ações importantes para que a população se atente a esse cuidado, né? Qual é a importância das campanhas hoje? Ela tem levado realmente as pessoas a melhorar a qualidade de vida, a sua saúde? A campanha do Dia Mundial do Rim foi uma campanha internacional que foi criada justamente por isso. A população não sabia nem qual era a função do nefrologista e muitas vezes não sabia nem que existia a especialidade de nefrologia, tá? E foi importante para a gente educar na prevenção primária, na prevenção secundária, tá? Principalmente os pacientes que têm já as doenças crônicas, que levam na grande maioria das vezes a doença renal crônica. Então ajuda muito, né? Isso a gente percebe nos consultórios, né? Nas unidades públicas também da nossa região, a demanda espontânea perto das campanhas, tá? A busca pelo nefrologista, muitas vezes uma busca espontânea para saber como é que está a saúde do rim. Eu acho que tem ajudado muito e foi a Sociedade Brasileira de Nefrologia, tá? Fez muito bem de fazer parte dessa campanha internacional. O senhor falou uma questão importante, uma frase que foi marcada aí na sua fala, que é dessa prevenção dele saber da saúde do seu rim, né? Nós não temos essa saúde no Brasil naturalmente, né? Nós temos uma saúde curativa, chega-se, vai cuidar daquele que está doente, né? E agora, com a relação ao rim, o senhor me falou assim, poxa, é importante essas campanhas que faz com que as pessoas procurem, né, os especialistas para saber da saúde do seu rim, né? É muito claro isso, porque assim, quais são as principais causas de doença renal crônica, né? A hipertensão e o diabetes. Né? Então, se o paciente não tiver um bom controle da hipertensão, do diabetes, tá? Muito provavelmente, em alguns anos, vai desenvolver a insuficiência renal. Tá? Então, é muito importante, sempre que o paciente tem uma doença crônica, dentre outras, tá? Sempre procurar saber como que está o funcionamento do rim. É engraçado que a população é bem ativa para saber como é que está funcionando o coração. Mas o rim era muito banalizado, né? Agora, com as campanhas, com a conscientização da população, tem melhorado muito isso, né? Com a Covid agora também evidenciou também bastante, né? Porque teve aí várias ações que depois a gente pode até ampliar esse conteúdo, né, doutor? A incidência de insuficiência renal aguda, né, que a gente chama de lesão renal aguda, tá, em paciente grave com Covid, foi muito alta. Tá, com muitos deles precisando de diálise, tá? E alguns casos, inclusive, de nefrite, né, as glomerulopatias associadas à infecção pelo Covid.
né? Então, assim, aumentou muito e aumentou também a preocupação, né? É incrível a demanda espontânea que a gente tem de pacientes que tiveram infecção pelo Covid, procurar a gente no consultório para saber se aconteceu alguma disfunção renal, né, pelo Covid. E quando a gente observa essa questão, né, doutor, da Covid, muitas doenças que são aí acometidas à sociedade e que pode levar, né, desencadear algum problema no nosso rim, e essas pessoas acabam buscando os tratamentos, às vezes não tem condições, o próprio sistema de saúde acaba não acolhendo. Como que é o sistema de saúde hoje? Que o senhor analisa esse sistema de saúde para esse cuidado desse paciente? É algo que não pode ser demorado quando encontra-se algumas sequelas ali, né, algumas marcas. No Sistema Único de Saúde, no SUS, ainda o paciente chega para a gente muito tardiamente, né? A gente tem uma demanda reprimida, tá, importante, tá, no encaminhamento do paciente. Então, muitas vezes os pacientes são encaminhados tardiamente e muitas vezes, tá, o paciente é encaminhado no momento oportuno, tá, mas ele não chega para a gente a tempo pela alta demanda das unidades básicas de saúde, de Bauru, da região, e isso acontece em todo o Brasil. Então, por exemplo, o paciente é encaminhado, tá, para um nefrologista, tá, e ele demora muitas vezes 1, 2 anos para conseguir a consulta. Tá sendo feito todo um trabalho municipal, estadual, de matriciamento para que o paciente chegue para o nefrologista mais rapidamente, a ponto da gente conseguir eventualmente estabilizar a doença e retardar a progressão, né? Isso é importante. Infelizmente, ainda estamos longe do que gostaríamos, mas a curtos passos, né, a gente está conseguindo aí melhorar a saúde da população aqui da nossa região. O senhor falando desse matriciamento, desse acompanhamento, é importante outros movimentos, né, para chegar, avaliar esse paciente e que ele chegue realmente com a mais celeridade, né, para que possa ter seu tratamento, porque senão vai chegar de uma forma que vai ser só hemodiálise, e olha lá ainda, né, doutor? Sim, esse que é o grande problema. Ontem mesmo eu atendi um paciente no ambulatório de uma unidade FAMESP essa semana, que o paciente já chegou para mim numa situação com uma doença renal muito avançada, e ela me disse que fazia 3 anos, tá, que ela precisava, que ela foi encaminhada ao nefrologista, mas não conseguiu o acesso, né? Então, assim, isso a gente precisa melhorar, mas existe um trabalho sendo feito, tá, nesse sentido, tá? A gente está tentando o apoio da DRS, né, com o apoio da DRS, para melhorar esse encaminhamento através do matriciamento. O senhor acha que, assim, vamos colocar aí uma porcentagem, melhorou quanto nos últimos anos? Quantos por cento o senhor acredita que já melhorou com essas iniciativas e com essas ações? Difícil eu falar em porcentagem, né, porque nem a gente sabe o tanto de demanda reprimida que tem, tá? Mas o AME também tem nos ajudado, os ambulatórios do hospital de base que abriram nos últimos anos aí para ajudar nessa demanda também, né? Eu acho que melhorou bastante já, mas eu não consigo te dizer exatamente em porcentagem. O hospital de base conta hoje com atendimento ambulatorial de nefrologia, que há alguns anos não contava, que atende em média 100 a 120 pacientes por mês, que era uma demanda reprimida, né? E o AME também ajuda muito nesse sentido, os próprios ambulatórios do estadual também ajudam nesse sentido. Então, assim, aumentou sem dúvida alguma nos últimos 2, 3 anos, tá? A complacência, né, de cuidar dessa demanda, tá? Mas em termos de porcentagem eu não consigo te dizer, mas com certeza já melhorou. Se a gente partir do princípio que são 100, 120 pacientes mês a mais em atendimento, a gente já aumentou bastante. Você acompanhando conosco aqui esse bate-papo gostoso com o Dr. André, nós estamos falando aí do nosso rim, da nossa saúde, né, e de todas as questões que também faz com que não só o atendimento aconteça, mas também as pessoas, as equipes, a nossa saúde, os nossos governantes, para atualizar aí cada vez mais esse cuidado tão especial. Doutor,
conhecimento não tenho e eu quero que o senhor nos passe agora. Quando uma pessoa chega a ter que ir para uma hemodiálise, fazer um tratamento mais ali, a grosso modo falando, né, mais duro, mais difícil para ela, né? Quando que isso chega a acontecer? Em que momento que eu tenho que partir para uma hemodiálise, né? Em pacientes crônicos, que são as doenças renais crônicas, isso acontece quando a gente tem uma taxa de filtração glomerular, né, que é o famoso clearance de creatinina, menor que 10 ml por minuto, né, ou 15 em paciente diabético, e o paciente tem sintomas de uremia. Então, por exemplo, eu tenho uma taxa de filtração abaixo de 10 ml por minuto, com o paciente inapetente, perdendo apetite, perdendo peso, tá? Muitas vezes ficando mais edemaciado, né? Sinais de hipervolemia, ficando mais inchado, né? Com falta de ar, uma pressão mais difícil de controlar justamente por causa dessa hipervolemia. Então o paciente passa a ter sintoma da doença renal. Isso leva a gente a indicar a terapia renal substitutiva, né? Que é o tratamento para auxiliar no funcionamento do rim. Só para a gente lembrar, que eu achei importante aí para quem está em casa nos acompanhando também, quais são os sintomas, para que assim eu possa alertar quem está em casa para que ela possa tomar alguns cuidados. Normalmente os sintomas mais clássicos, né, são aparecimento de edema ou inchaço, né, falta de ar, aumento da pressão arterial, náusea, vômito, perda de peso e perda de apetite. Esses são os sintomas clássicos que levam, num contexto de insuficiência renal, a gente indicar diálise. Ele pode vir só num sintoma ou ele acarreta vários? Pode vir só um, tá? Pode vir só um. Principalmente quando o paciente já tem acompanhamento nefrológico, aquele paciente que já está bem medicado, já está bem acompanhado, muitas vezes ele tem sintomas bem frustros, né? Às vezes a gente percebe, bem leve, às vezes a gente percebe só porque perdeu peso, ele está comendo bem, o paciente fala, tô, mas a filha que está junto fala, não, ela está comendo bem menos. Então, os sintomas, quando o paciente já tem um segmento, passam a ser menos intensos. Agora, quando o paciente não tem segmento, já não faz a dieta adequada para a doença renal, já não usa os remédios de forma adequada, porque muitas vezes não sabe que tem a doença, daí eles chegam com sintomas bem mais ricos, chegam bem nauseados, bem hipertensos, bem inchado. Daí são sintomas, vêm todos juntos, né? Vêm todos juntos. A má alimentação, então, é uma das questões que pode acarretar bem essa disfunção do rim, né? Sim. No contexto de hipertensão e diabetes, por exemplo, é fundamental a dieta hipossódica na hipertensão, a dieta hipocalórica no diabetes para controlar as doenças de base. Mas no momento em que você já tem instalado a doença renal, mesmo se ela tem uma filtração ainda boa, a gente institui uma dieta pobre em proteína, hipoproteica, pobre em fósforo, pobre em potássio, para evitar, tá, a evolução da doença renal. Então, com a dieta na doença renal crônica, a gente consegue postergar a necessidade de terapia renal específica. Eu fiquei pensando aqui, né, porque eu falei da alimentação, né, e o brasileiro, naturalmente, a gente percebe com várias pesquisas, vários estudos, que não se alimenta da forma adequada, né? Então, tem estudos que em alguns países, quais pessoas são mais acometidas por problemas no rim, o Brasil é um deles, tem algumas questões desse sentido? Não, na verdade, a gente não tem um grupo de risco específico, né, em termos de raça, de etnia, né? A gente tem determinados perfis, né? Por exemplo, o paciente hipertenso, grave, negro, né? Ele tem uma chance muito grande de evoluir para a doença renal crônica, porque normalmente ele tem uma hipertensão bem difícil de controlar, tá? Mas de forma geral, respeita a prevalência das doenças crônicas, né? A gente está falando de hipertensão e diabetes, mas tem outras doenças também que podem levar, por exemplo, uso contínuo, indiscriminado de anti-inflamatórios, algumas doenças genéticas, por exemplo, a doença renal policística, tá? Que é muito comum, é a doença genética mais comum, que acomete determinadas famílias
tem uma herança genética, tá? E as glomerulonefrites, que são as famosas nefrites, né? Que são doenças também que levam à insuficiência renal. Olha que importante. Quanta coisa a gente vem aprendendo aí nesse bate-papo tão gostoso que a gente está fazendo aqui com o Dr. André Lopes. Ele é nefrologista, né, aqui no Hospital Estadual, também ali no Hospital de Base, nas unidades FAMESP, no seu atendimento é importante. Doutor, a partir do momento eu começo a fazer hemodiálise, eu vou ter que ir para o resto da vida fazer esse tratamento? Não, existem 3 modalidades de terapia renal: o transplante renal, a hemodiálise e a diálise peritoneal, tá? O transplante renal é a melhor opção, tá? Desde que o paciente seja elegível, né? Então, até que se prove o contrário... Fala o que é elegível para quem está em casa. Então, até que se prove o contrário, todo paciente é elegível para doença renal, com algumas exceções. Por exemplo, ter neoplasia, câncer, né? Isso é uma contraindicação absoluta ao transplante. Ter uma doença cardíaca grave, por exemplo, uma insuficiência cardíaca grave, o paciente tem contraindicação ao transplante, tá? Idade, antigamente a gente evitava fazer transplante acima de 75 anos, tá? Recentemente a gente teve um estudo grande, pelo qual eu até inclusive fiz parte, que a gente transplantou um número grande de pacientes idosos. Tá? E os pacientes idosos, claro, respeitando a capacidade funcional deles, tudo, eles também se beneficiam, aumenta a sobrevida deles quando eles transplantam. Tá? É importante ouvir isso daí, isso. Né? Porque vai dar sobrevida para quem realmente Exatamente. Tem necessidade, né? O problema é que o paciente, normalmente, ele chega muito tarde para a gente, então a gente não consegue encaminhar ele direto para um transplante, que é um processo demorado. Então, normalmente, eles passam pela diálise. Daí a gente começa o estudo para transplante e encaminha eles para fazer o transplante já quando eles já estão em diálise. Tem situações contrárias, por exemplo, o paciente tem doença renal, faz acompanhamento com o nefrologista, está muito bem, tem uma taxa de filtração glomerular menor que 10, tá? É como se fosse, entre aspas, a porcentagem de funcionamento do rim. A gente encaminha para o transplante pré-emptivo. O que é o transplante pré-emptivo? É quando ele não passa pela diálise. Tá? Mas a grande maioria dos pacientes chegam para a gente tem que colocá-los em diálise para depois encaminhar para o transplante. Em termos de diálise, a gente tem a hemodiálise e a diálise peritoneal. Inclusive... Qual que é a diferença? A hemodiálise normalmente é uma terapia que usa extracorpórea, que usa o sangue, passa por um capilar, né, e devolve o sangue para o paciente, é feito em ambiente hospitalar. Né? Só para ilustrar um pouquinho o que o doutor está falando, a gente tem umas imagens, eu vou inserir agora para quem está acompanhando em casa, para ver esse funcionamento de uma máquina, né, enquanto o paciente está ali numa cadeira em um determinado... É uma terapia extracorpórea, que é feita ou em clínicas de diálise ou em ambiente hospitalar com médico presente. Normalmente é feito 3 vezes por semana ou até diariamente com uma duração menor. A diálise peritoneal é um método que Botucatu é amplamente conhecido, a Faculdade de Medicina, tá, por ser um local que faz muitos estudos com diálise peritoneal, que a gente implanta um catéter no abdômen, tá, e usa o peritônio. O peritônio é aquela membrana que reveste os órgãos abdominais. A gente usa o peritônio como filtro. Por quê? O peritônio passa um monte de vaso sanguíneo. Quando a gente infunde uma bolsa, por exemplo, com uma solução alto teor de glicose, ela puxa as impurezas, faz a ultrafiltração e funciona também como um método dialítico. A diferença é que a diálise peritoneal é feita em casa, normalmente à noite, né? O governo fornece uma máquina para que o paciente possa fazer a DPA, né, que é a diálise peritoneal automática, tá? E o paciente faz em casa todos os dias e passa com o nefrologista pelo menos uma vez por mês. São métodos equiparáveis. A hemodiálise não é melhor que a diálise e a diálise não é melhor que a hemodiálise. Vai de cada paciente que das suas necessidades. Vai de cada paciente, né? Das suas necessidades e do perfil clínico do paciente. O senhor falou do transplante, né? E eu fiquei pensando aqui hoje, a gente fala tanto de transplantes no Brasil, né? E agora nós estamos falando a respeito do rim. Existem vários transplantes acontecendo no país. Como que é essa espera? É muito longa? Como que é o processo? O transplante no Brasil é uma coisa muito séria. A gente tem uma sociedade, a BTO, que é muito forte. O transplante na Faculdade de Medicina também em Botucatu, que é a nossa referência regional aqui, é uma coisa espetacular, transplanta-se muito, né?
O transplante renal é uma coisa que funciona muito bem no Brasil, que melhora a sobrevida do paciente, melhora a expectativa do paciente, e a gente tem feito campanhas também para que as pessoas tornem-se doadoras, né? É importante a manifestação em vida que somos doadores, né? Porque na hora que a gente tem uma morte encefálica, que a nossa família precisa autorizar a captação do órgão, isso quem vai dar o poder do veto ou não é a família. Então é importante a gente se manifestar para os nossos familiares que somos potenciais doadores, tá? Porque acontece muito a gente, entre aspas, perder possíveis doadores por falta de manifestação prévia que gostaríamos de ser. Porque a gente sabe que na hora ali, né, de todo o processo da morte é muito difícil, né? E você abordar um familiar, você já tiver orientado a sua familiar, aquele que está com você, ela já vai ter consciência plena de todo esse processo, né? Vai ser muito mais leve, né? Um momento muito difícil, a gente tem treinamentos para abordar a família, né? Nunca é o médico nefrologista, é o médico da captação que faz isso, é a equipe da captação, mas a abordagem é difícil porque a população ainda tem muita dificuldade para entender o que é morte encefálica, né? Então existe toda uma conscientização, uma campanha também da ABTO, né, que é a Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos, para esclarecimento disso. A gente tem no Brasil um dos hospitais que mais faz transplante do mundo, né, que é o Hospital do Rim e Hipertensão, ligado à Unifesp, tá? O Dr. Medina, que é super ativo e sempre enfatiza a importância, tá, da conscientização da população para ser doador, porque o transplante pode acontecer entre doadores vivos, desde que seja parente, não um amigo, não pode ser... Tem que ter compatibilidade. Tem que ser parente e ter a compatibilidade, tá? Ou doador cadáver, que é nessa situação de morte encefálica, mas a grande maioria dos transplantes ainda são por doador cadáver e a gente quer que continue assim. Até porque, assim, eu tenho exemplo, conheço pessoas que já fizeram isso, o pai doando para a filha, né, e um processo tão importante nesse sentido, e a gente entender que a dificuldade, por isso que eu perguntei, dessa dificuldade de ter, né, o órgão para fazer esse transplante, né, e aí eu precisar de que o pai venha e faça, né, todo o processo. E é incrível, porque tem paciente que a gente começa a fazer diálise e depois de um mês é chamado para o transplante. Doador cadáver, né? E tem pacientes que ficam anos, mais de 7, 10 anos na fila, porque isso depende da tipagem sanguínea, depende do nível de anticorpos contra o paciente criou ao longo do tempo, né? Que dificulta o transplante. Então, não é a média de espera é X, depende muito do tipo sanguíneo, né? Do painel de histocompatibilidade, né, da quantidade de anticorpos que a gente tem, né? Então assim, varia demais, tá? Qual que é a felicidade? Médico vendo um paciente depois do transplante, todo cuidado, a saúde dele sendo revigorada, qual que é o prazer do Eu brinco que o nefrologista, a maior alegria do nefrologista é quando a gente dá a notícia que chegou um rim que ele vai transplantar, né? Porque a gente sofre muito o contrário, a gente sofre muito de ter que dar a notícia, entre aspas, que o paciente, entre aspas, ruim, que o paciente precisa de diálise. E isso tem um estigma ruim na população. A população não entende que é um tratamento como outros e que isso vai aumentar a expectativa de vida e melhorar a qualidade de vida do paciente. Eles acham que quem faz diálise é um paciente que está no fim da vida. E não é isso. Mas é uma notícia que é dada, entre aspas, com tristeza, e o paciente recebe isso muitas vezes com muita tristeza. E o transplante é exatamente o contrário. É a hora que a gente dá a notícia para o paciente que ele pode ficar fora do tratamento dialítico, tá? Vivendo com uma melhor qualidade de vida. Mas lembrando que o transplante não é a cura. O fato de transplantar não significa que você vai deixar de ter a doença. Vai continuar tomando uma série de medicamentos, agora muitas vezes mais medicamentos para evitar rejeição e etc. Olha aqui, vamos
falou uma coisa muito importante aqui, doutor, e para a sociedade, né, nós acabamos discriminando tantas ações, né, quanta coisa. E como é importante o senhor colocar isso daí, né? Não é um tratamento que vai melhorar a vida dele, não é um tratamento que vai levá-lo à morte, né? Então, não é porque ele está fazendo aquele tipo de tratamento que ele não tem vida, ele está buscando cada vez melhorar a sua qualidade de vida. E você sabe que eu trabalho isso e falo isso várias vezes ao dia para os meus pacientes. Quando falo em diálise, normalmente chora. Eu falo, tem que dar graças a Deus que existe a diálise. Isso é um tratamento. É que existe essa discriminação, esse estigma, mas a diálise é um tratamento e melhora a qualidade de vida, a sobrevida do doente. Claro que o transplante é uma opção melhor cientificamente e também para o paciente, porque ele não fica vinculado a uma unidade de diálise, aquele compromisso e muitas vezes ter que ir no hospital várias vezes por semana, tá? Mas a diálise é um tratamento muito efetivo. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje com o Dr. André Lopes, né, nefrologista aqui das unidades FAMESP. Doutor, para que a gente termine de uma forma agradável para quem está em casa, qual a boa dica para ele cuidar da saúde do seu rim? Acho que a principal mensagem da campanha é a gente bater na prevenção, né? O paciente hipertenso, o paciente diabético, o paciente dislipidêmico, o paciente com obesidade, para tentar controlar da melhor forma possível os fatores de risco, essas doenças, para evitar, tá, que no futuro tenham problemas graves renais. Evitar o uso indiscriminado de medicamentos sem prescrição médica. Aconteceu muito isso nessa pandemia que o mundo todo está vivendo, as pessoas usarem mais ainda medicamentos de forma indiscriminada. Os medicamentos podem ser nefrotóxicos, principalmente os anti-inflamatórios. Não só nefrotóxicos, eles são hepatotóxicos, eles fazem mal para o fígado, podem fazer mal para o coração. Então, evitem usar medicamentos sem orientação médica. Mas, principalmente para o paciente hipertenso e diabético, que são as principais causas de doença renal, cuidem das suas doenças. É muito melhor cuidar da doença e evitar o surgimento de complicações, tá? Do que depois que está a complicação instalada, a gente ter que arcar com todo esse prejuízo. É uma poupança. Se não controlar agora, mais parte, vai ficar negativo, mais tarde, exatamente. Daí tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Qual que é o prazer, para a gente fechar nosso programa, de ser nefrologista? Eu sou muito suspeito para falar. Por isso eu quero saber. Eu adoro, eu brinco que o rim é um órgão que controla o estado hídrico do paciente, volêmico, controla os eletrólitos, manda na medula óssea, produz hormônios que são capazes de regular a produção sanguínea, ajuda no controle, tá, da hipertensão arterial. É um paciente clínico, é um paciente puramente clínico. Então, ser nefrologista é ser um clínico completo, né? A ideia é essa, né? Então, é uma área muito completa, com vários campos de atuação, né? E a gente lida normalmente com um paciente grave, né? E quando a gente consegue melhorar esse paciente, é uma satisfação tremenda, seja antes da diálise, seja na diálise, seja no transplante. Então é sempre uma satisfação muito grande melhorar um paciente grave e dar para ele condição de viver melhor, né? Independente do estadio da doença renal, né? Então, assim, o que me cativou na nefrologia foi o fato de ser uma área muito completa, tá? Que lida com pacientes graves, né? Doutor, obrigado pela sua participação aqui conosco, nos dando aí uma lição, uma aula hoje no nosso programa para que a sociedade possa estar sempre aí atenta e cuidando da sua saúde. Muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído aí para a conscientização da população. Contribuiu muito, você que está em casa tem certeza disso também, a certeza que eu tenho, você também. Vamos ficando aqui por mais uma edição do programa, o seu programa especial aqui, sempre FAMESP Entrevista, especial, sempre um assunto, ações para que você melhore a qualidade de vida aí na sua casa, do seu familiar, do seu amigo, e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.